Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora. Seu comentarista e analista de futebol, mandando diariamente top 5, análise de 5 jogos filtrados aí na grade, jogos aleatórios de diversas partes do planeta, jogos do Campeonato Brasileiro, as ligas europeias, enfim, e outros campeonatos não tão conhecidos aí da maioria das pessoas. Beleza, pessoal? Mas independente de qualquer coisa, a gente procura diariamente mandar jogos de valor. Lembrando, nesse mercado aí de análise e apostas esportivas, a gente sabe que nem sempre dá para conquistar greens diariamente, né? Vai ter dia ou dias que as coisas não vai ser tão favoráveis e a gente tem que ter maturidade, né? Gestão de banca, controle emocional, para de repente não conquistar um greens maravilhoso hoje, por exemplo, e amanhã botar tudo a perder, imaginando logo de imediato que vai transformar aquele lucro em 2, 3 dias em 10, 20 vezes mais. Não é bem por aí. Se você está nessa ilusão, eu digo para você que aqui você não vai se dar bem. A realidade é essa. E não vai se dar bem em lugar nenhum. Até porque a gente tem que fazer aí uma gestão de banca e tem que procurar lucrar, né? Eu vou até ser mais otimista, médio e longo prazo, porque a grande maioria dos traders esportivos fala que o lucro vem mesmo depois de um certo longo prazo, né? Não vou dizer que vai esperar a eternidade, mas quando fala longo prazo, é um tempo suficiente, né? Digamos assim, depois de um ano, né? Que a galera começa a lucrar de fato, aquelas pessoas que querem realmente, não vou dizer viver disso, mas ter uma renda extra com um lucro satisfatório, com um investimento satisfatório, melhor dizendo. Então, se você pensa desse jeito, né? De um retorno dentro disso que eu acabei de falar, beleza. Agora, se você quer lucro imediato, quer chegar aqui hoje, colocar 50, 100, 10, 20, 30, até mesmo mais do que isso, e já querer catar 20, 30 vezes mais, e amanhã já querer triplicar, enfim, querer quitar, né, a prestação do carro, com todo respeito, você querer ser pejorativo, logo essa semana, ou logo esse mês, querer logo quitar o valor que está faltando para comprar a moto, do aluguel, da entrada no imóvel, enfim, num bem material, numa viagem, aí você está dando com a cara na parede, porque aqui você não vai ver isso, né? Imediatismo não é bem por aí. Então, se está insatisfeito, se não quer mais continuar, eu peço que se retire, né, educadamente, né? É melhor do que estar aqui e aí fazendo comentários aí depreciativos. Comentar, criticar, tirar uma onda, eu acho isso tudo legal, justo, né? Porque o futebol é isso, é resenha. Agora, querer menosprezar todo o esforço que é feito, aí não dá, beleza, pessoal? Aí não dá mesmo, beleza? Então é isso. A gente vai ter dias maravilhosos, de greens monstruosos, quebra de recorde, como eu sempre conquistei, né? Foi um marco aí na minha trajetória, a realidade é essa, e vamos conquistar. Essa busca incessante de bater 4, 5 placares exatos, ela vai continuar, né? Como continuou até eu bater o Super 20, que muitos consideravam até quase praticamente impossível, até porque quando eu estava no Super 15, para bater o Super 16, eu fiquei mais de 6 meses sem bater o Super 16, né? Imagine como eu estava emocionalmente, e aí no comecinho do ano, né? E olha, isso coincidiu logo após, não é nada, não estou ligando uma coisa a outra, viu, pessoal? Logo após eu ter deletado o meu grupo VIP lá no WhatsApp, porque eu estava sem muita disponibilidade. Aí logo na sequência bateu o Super 20, ó. Ou seja, Deus é tão maravilhoso que em vez de eu bater o Super 16 para quebrar o recorde do Super 15, bateu logo o Super 20, bateu 4 casinhas acima. Eu aí prometi que não ia fazer mais binguinho com esse volume de jogo. Falei que o máximo seria aí até um top 5, um top 10. E hoje, né, você sabe, a gente que tem aquela coisa de querer quebrar recorde, e aí eu tô mandando aí um Super 17, Super 16, né, pessoal, um top 10, eu tô mandando aí pra galera que curte, né, devido aos pedidos, porque eu já tinha deixado bem claro que não ia fazer mais com esse montante de jogos, mas como tem uma galera aí que curte, né, aí eu mandei. Mas você não tem a obrigação jamais, ou até mesmo eu não estou te induzindo a pegar todos os 16, 17, 20, 10, 5 e colocar na sua múltiplazinha aí, imaginando que vai ficar rico, não é isso. Filtra 2, 3 times daqueles ali que você julga mais interessante, que você está dando um crédito maior na análise que foi feita à parte, e aí você manda um valor aí dentro das suas condições que não vai comprometer a sua renda mensal, e aos pouquinhos, né, um lucrinho pouco hoje, um lucrinho pouco amanhã, mesmo que venha um LED pelo meio do caminho, mas que você esteja à frente,
Daqui a pouco você vai ter aí um valor significante para ir formar a sua banquinha devagarinho, né? A paciência, mas se querer logo achar que isso aqui é meio fácil de ganhar dinheiro, você está redondamente enganado, beleza, pessoal? Não é bem por aí. E por falar em banquinha, em análise, ontem eu mandei um vídeo à parte aí, depois vocês deem uma observada aí, pessoal, que vale a pena ouvir de novo. Parece brincadeira, mas repetiu, né? Eu falei que quase sempre, quando a gente coloca os dois principais rivais, os grandes rivais aí de determinados campeonatos, países, competição, geralmente um dá zica, né? Quase que geralmente. E hoje não foi diferente. A maioria dos traders esportivos, dos analistas, assim também como eu, que analisavam a vitória aí do Mamelodi, né? Jogo da volta, Copa da África, frente à equipe do Esperance. Tinha perdido o jogo de ida por 1-0, precisava reverter, né? Muitos colocaram 0,5 gols para o Mamelodi, outras entradas. No minuto final aí estava 1-0 para o Esperance, Mamelodi em casa. Já o Al-Ahly estava metendo 3 para cima do Mazembe, ou seja, não sei como terminou, mas digamos que tenha perdido, né? 1-0. Aí só comprova tudo que eu falei ontem, beleza, pessoal? Então evita de estar colocando os principais rivais numa múltipla, no binguinho. Você fazer uma dupla exata separadamente, né? Colocar eles em situações diferentes, beleza. Agora, colocar no mesmo bilhete, numa pool só dentro daquelas condições que eu falei lá no vídeo. Se você quer saber, é só dar uma observada lá, beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Amanhã é sabadão, dia 27, e amanhã eu vou priorizar nas minhas análises top 5, pessoal, só times brasileiros. Isso mesmo, só time brasileiro. Eu não tenho medo de red, eu não tenho medo de ter que explorar a minha verdadeira característica, jogos que muitos, por um motivo ou outro, não julgam interessante, entendeu? O legal de análise esportiva, de conteúdo desse tipo de canais aí, referente ao que eu estou falando, às análises esportivas, é que você vai abrir lá no YouTube a página, tem vários perfis aí de analista. Isso é muito bacana, porque às vezes esse conteúdo, essas análises de amanhã que eu vou fazer, de times só brasileiros, era algo que alguém estava procurando. Era um time que a pessoa queria ouvir a análise, a opinião de alguém aí, entendeu? E de repente ele está procurando lá, está encontrando muito mais análise de times europeus, tem muitos jogos interessantes amanhã, entendeu? E um ou outro brasileiro, mas ele queria um conteúdo abrangente como esse aqui que eu vou fazer, entendeu? E vice-versa, às vezes a pessoa está procurando outra coisa que vai encontrar lá, ou seja, a gente proporciona a vocês, né? A gente, que eu falo, eu e os demais, né? Analista, uma grande leva aí de entradas esportivas aí, de observações aí no que diz respeito às análises de determinados jogos. Isso é muito bacana, isso é muito legal, entendeu? Fico muito feliz por isso, pela gente ter espaço para proporcionar para vocês aí, no público geral, várias probabilidades de entradas esportivas, beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Mas além desse top 5, só com times brasileiros, pessoal, tem Série A, Série B, Série C, Série D. Também tem outros jogos aí que eu vou formatar um top 5, a tripla da manhã, a tripla da tarde, a tripla da noite. A galera curte, né? O top 10. Tentar amanhã, né? Um Super 16, vai que acontece. Placares exatos no final do vídeo. Vocês deixam um like também, viu, pessoal? No final do vídeo vai ter essas entradas aí. Mas vamos para o que interessa. Campeonato Brasileiro Série A, rodada 4 horas da tarde, a bola rola para Vasco da Gama, o gigante da colina, né? Jogando em casa, 15º colocado, 3 pontos. Já o Criciúma é o 16º. Vasco que estreou com uma boa vitória frente à equipe do Grêmio dentro de casa, 2-1. Depois jogou 2 vezes fora de casa e, coincidentemente, também perdeu, ambos pelo placar de 2-1. Foi para o Bragantino, jogando em São Paulo. E no último final de semana, frente ao Fluminense, no Clássico, no Maracanã. A equipe, é bem verdade, tem um bom retrospecto dentro de casa como mandante. A realidade é essa. Ele defende uma invencibilidade de 10 jogos. São 7 vitórias e 3 empates até o presente momento. Uma média positiva de 2 gols por partida, já que marcou 19, vamos arredondar. E sofreu 7, ou seja, média inferior a 1 gol negativo por partida. Os números do Vasco dentro de casa, fazendo assim um apanhado dos 10 últimos jogos, tem sido números positivos, e a gente tem que levar isso também em consideração e pôr na balança. Em contrapartida, a equipe tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Olha a ironia, está invicto a 10 como mandante, mas tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Já no confronto direto, nos últimos 10 jogos entre eles,
equilíbrio impressionante. São 5 vitórias do Vasco e 5 derrotas, ou seja, o Criciúma venceu 5, o Vasco venceu 5. E uma curiosidade, dessas 5 vitórias de cada um, 4 foram na situação de mandante, ou seja, o Criciúma venceu 4 dentro de casa e 1 fora. O Vasco venceu 4 dentro de casa e 1 fora, ou seja, dentro de casa eles foram, entre aspas, senhores do seu domínio. Isso é uma curiosidade aí, é um dado interessante para aqueles que são, digamos assim, supersticiosos, aqueles que gostam de estatística, beleza, pessoal? Então vale observar. E aqueles que gostam de imitar também, que de repente olhou aí, ó, 5 vitórias para cada um, 10 jogos, a probabilidade de acontecer um empate amanhã é muito grande? É, isso mesmo, é muito grande uma probabilidade de empate amanhã. Então quem quiser entrar na vitória seca do Vasco, ou na vitória até mesmo do Criciúma, né, aqueles mais otimistas, quem é torcedor, quem vai no emocional, quem é anti-Vasco e tem dinheiro para gastar, independente do que vai acontecer, não é isso que eu quero passar para vocês, beleza, pessoal? Então, sua conta e risco, não esquece de botar um dupla chance, beleza? O dupla chance amanhã tem muito valor, independente para quem você vai colocar lá uma probabilidade de vitória, se for o caso, beleza, pessoal? É um jogo aí para a gente buscar, pessoal, eu vou ser sincero, o 0,5 gol a favor do Vasco tem muito valor. E eu vejo esse 0,5 gol, né, essa probabilidade que eu não vejo nada, não sou conhecedor do futuro, né, eu vejo a força de expressão, de acontecer no primeiro tempo. Então eu entraria aí na ousadia no 0,5 gol, o Vasco para marcar pelo menos um gol no primeiro tempo, uma boa opção de entrada, a odd deve estar bacana, beleza, pessoal? Então observe isso aí, entendeu? Tem várias casas de aposta aí, você só contabiliza, ou faz um comparativo, melhor dizendo, de odd de uma para outra, que às vezes dá uma diferença, beleza? Então, buscar esse gol do Vasco no primeiro tempo, o 0,5 gol, eu vejo uma boa entrada amanhã. Um mais de 1,5 gol tem valor? Tem, também tem, mas esse 0,5 gol no primeiro tempo a favor do Vasco me agrada muito. Beleza, pessoal? Então vamos para o Criciúma, né? A equipe empatou os 2 últimos jogos até aqui, é bem verdade que ela tem um jogo a menos, né? Na estreia empatou com a equipe do Juventude em casa e surpreendentemente empatou contra o Galo, lá na Arena do Galo, Atlético Mineiro também 1-1, foi uma das, por que não dizer, né, zebras, né, da rodada, a realidade é essa. Ninguém imaginava que o Galo não pudesse vencer esse jogo, tínhamos probabilidade até mesmo de uma vitória tranquila, até mesmo um 3-0 aí a favor do Galo, mas enfim, se não com tanta elasticidade assim no placar, mas pelo menos uma vitória seca, era o que a grande maioria dos analistas esperava desse jogo aí, frente à equipe do Galo fora de casa. O Criciúma surpreendeu 1-1. A equipe quer somar os seus primeiros 3 pontos e o Vasco quer voltar a vencer, né? Depois de 2 pancadas aí seguidas para o Bragantino e para o Fluminense. Probabilidade aí, eu vou dar uma moral pro Vasco, viu? 2-0 pro Vasco amanhã. Acredito que a torcida vai fazer a diferença e o Vasco vai para cima. Lembrando dessas equipes, no meio de semana tem Copa do Brasil. Só que se não for a memória, né? O Vasco joga a Copa do Brasil também. Tem Vasco, Criciúma pega o Bahia, né, na Arena Fonte Nova, em parada indigesta, se não faz memória, o Criciúma enfrenta o Bahia, fora de casa, e o Vasco, agora me fugiu da memória, não sei se é o Fortaleza, enfim, perdão, viu, pessoal, eu sei que tem Copa do Brasil, essas equipes jogam, se não faz a memória, perdão aí se eu errei o adversário de um ou outro, mas não vai fazer diferença para aquilo que a gente acabou de analisar, que é o jogo de amanhã. Agora, partindo para a Série D, rodada 1, 16 horas, 4 horas da tarde, a bola rola para Sergipe e Asa. Confronto interessante aqui, de duelo aí de vices-campeões estaduais, né? Sergipe perdeu para o Confiança e o Asa para o CRB. E o Sergipe costuma se dar bem nesse confronto direto aí. Nos últimos 5 jogos, entre eles 4, melhor dizendo, né? Como mandante, foram 3 vitórias e um empate entre 2018 e 2023. E nos jogos aleatórios, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa, nos últimos 5, perdeu apenas 1, empatou 2, né? A equipe perdeu apenas 1, empatou 2 e venceu 5 nos últimos 8 jogos, 8 jogos, 5 vitórias do Sergipe. Sergipe se dando bem aí nesse confronto direto frente ao Asa de Arapiraca. Mas aqui tem um detalhe, a estreia, né, pessoal? A gente sabe que a gente só vai ter uma noção realmente de quem é quem tem mesmo casca para poder, né, nos proporcionar resultados aí, entradas interessantes a partir da 5ª rodada em diante. Então a gente tem que ter cuidado, amanhã é rodada 1, a gente sabe que em estreia tudo pode acontecer, mas ainda assim eu vejo o Sergipe, já que eu escolhi, né, analisar jogos do time brasileiro, eu vou ter que pôr a cara para bater. Sergipe 2, Asa 1,
Para mim, o Sergipe conquista essa vitória, já estrear com o pé direito, né? O Asa não vence há 3 jogos. E a última derrota foi frente à equipe do CRB, no Rei Pelé, 3-1, pela finalíssima do Campeonato Estadual. Marcou 8 gols, sofreu 9, tem uma média positiva de 1 gol por partida. Já a equipe do Sergipe, nos últimos 8 jogos, marcou 7, sofreu 5, média positiva de 1 e média inferior a menos de 1 gol contra por partida. Não é um ataque que costuma fazer muitos gols, também não é uma defesa que costuma tomar muitos gols. Eu vejo um jogo aí com cara de 1-0, 1-1 ou 2-1, mas eu vou de 2-1 aí pro Sergipe amanhã, beleza, pessoal? Ou um casa-vence, empate anulo, um dupla chance. Eu vejo até mais interessante do que mesmo o mercado de gols. Eles costumam fazer duelos acirrados, né? Tudo bem que dá para sair 2 gols nessa partida, dá, né? O Sergipe vai querer logo estrear com vitória, mas um dupla chance aí, ou um 0,5 gol pro Sergipe, né? Isso aí é no geral, né? Não é no primeiro tempo. Um 0,5 gol a gente busca aí também, né? Eu vejo interessante. Esse 0,5 gol do Vasco no primeiro tempo e esse do Sergipe no jogo no tempo normal. Um 0,5 gol, uma entrada menos arriscada amanhã, beleza? Para quem quiser entrar na vitória, por sua conta e risco. CRB e Amazonas, rodada 2 da Série B do Brasileirão, 5 horas da tarde. Esse jogo do Sergipe é às 16 horas. O CRB recebe o Amazonas, né? O CRB que é o semifinalista da Copa do Nordeste. O jogo foi adiado, que enfrentaria o Bahia, né? 2 vezes essa semana foi adiado. 2 vezes, ou seja, devido à mudança. Ia acontecer num dia, depois mudou para o outro e agora é no mês que vem. E recebe o Amazonas. O Amazonas que travou, né, na estreia um grande duelo contra o Sport. Tudo bem que chegou a estar perdendo por 3-1. Ainda conseguiu fazer um gol nos minutos finais, né? Próximo dos minutos finais, mas não teve forças para buscar o empate. E tempo também, né? A equipe do CRB, repito, semifinalista da Copa do Nordeste, estreou fora de casa, perdendo para o Novo Horizontino e agora quer a reabilitação dentro dos seus domínios. A Série B você não pode desperdiçar ponto dentro de casa, com todo respeito ao Amazonas, que é uma equipe que eu admiro muito, foi uma das que mais me deu gris na temporada passada, tenho um carinho muito grande por essa equipe, você nem imagina o quanto, mas eu acredito que amanhã dá CRB, 6 jogos de vencibilidade dentro dos seus domínios, né, com direito à classificação frente ao Botafogo, né? Nas quartas de final, aí ele conseguiu essa vaga para as semifinais da Copa do Nordeste. Marcou 13 gols, um ataque positivo, média de 2 gols pró, e sofreu apenas 2, defesa se mostrou sólida, né? Sólida a defesa aí do CRB aí. Já o Amazonas, fora de casa, oscilou nos últimos 6 jogos. Um perde, ganha, empata, com direito à derrota para o Remo, fora de casa pelo placar de 2-1, pelas semifinais da Copa Verde. Na ocasião, o Remo teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas desde o primeiro já estava vencendo por 2-1 e ainda assim, né, mostrou força e o Amazonas não conseguiu nem sequer igualar o placar. Terminou 2-1, Remo, é uma vitória heróica, né, com um jogador a menos, repito, desde os 3 minutos do segundo tempo. 2-1 de virada, já conquistados essa virada no primeiro tempo. Pessoal, jogão de bola amanhã, rodada 2, Série B. Muita coisa interessante para acontecer, beleza, pessoal? Agora tem outras observações aqui, viu, pessoal? A equipe do Amazonas é uma equipe de qualidade, é uma equipe aí que está numa ascensão, uma equipe nova. Não é um adversário fácil de ser batido, apesar dessas oscilações aí nos últimos 6 jogos em especial. Vai jogar fora de casa, é bem verdade. Tomou 3 gols do Sport dentro de casa. Repito, estreia, a gente sabe como é que é. E agora vai tentar conquistar os 3 primeiros pontos fora de casa. Então o CRB vai ter que se impor, vai ter que jogar a bola se realmente quiser conquistar um resultado positivo amanhã. Buscar o 0,5 gol também aqui para o CRB, eu também vejo com muito valor. Muito mais do que mesmo mais de 1,5 gols na partida. Então, fica essa dica aí, viu, pessoal? Probabilidade para cá exata, eu vou dar essa moral para o CRB, 2-1 ou 0,5 gol para o mandante. Agora partindo para... Continuando, né? Série B. Agora é o Paysandu recebendo a equipe do Botafogo, rodada 2. Estreou com derrota fora de casa para o Santos. E agora quer buscar essa vitória, né? Até porque precisa somar pontos, né? Perdeu para o Santos e vinha de 7 jogos de invencibilidade antes dessa derrota. Ou seja, estava num momento muito positivo, mas você sabe, o Santos, uma camisa muito mais pesada, time de Série A, foi rebaixado recentemente, né? Não digo o elenco agora, mas a instituição, né, campeão mundial, campeão de Libertadores, enfim, foi um adversário logo de cara muito complicado para a equipe do Paysandu.
A equipe do Botafogo da Paraíba empatou em casa na estreia, frente à equipe do América Mineiro. E fora de casa tem apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos. São 5 derrotas e 2 empates, marcou 5 gols. Um ataque modesto, um ataque, de modesto para pobre, a realidade é essa, pelo menos na situação de visitante. E uma defesa um tanto quanto vulnerável, média negativa de 1,5. Já a equipe do Paysandu dentro de casa não perde há 11 jogos. Tem se mostrado ser um ótimo mandante, com 8 vitórias e 3 empates. E em 6 desses jogos, a equipe não sofreu gol. E em 9, acabou marcando, ou seja, só em 2 que a equipe não marcou gols. Já no confronto direto, no ano de 2022, primeira fase da Série C, foi o único jogo que apareceu aqui para mim. O Papão goleou pelo placar de 4-1, mas já se passaram 2 anos, né? A equipe do Botafogo, fora de casa, nos últimos 17 jogos, obteve apenas 3 vitórias, tem se mostrado um péssimo visitante. Vou dar moral aqui para o Paysandu, mesmo sendo início de competição, a gente sabe que é complicado, mas eu vou dar essa moral, 2-0 para o Papão. Vou buscar também aqui o 0,5 gol a favor do mandante. Agora partindo para a Série C, segunda rodada também, todos esses jogos aí, todos esses campeonatos aí na sua fase inicial, só o campeonato da Série A que está um pouco mais avançado. O Atlético de Minas Gerais, Atlético Clube, recebe o Remo. A equipe do Atlético estreou com uma sonora goleada fora de casa, 4-0 para cima do Caxias. Que placar surpreendente, logo com a estreia de campeonato, enfrentando uma das equipes que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, né, pessoal? 4-0, surpreendente. Já o Remo estreou com derrota em casa, 2-1 para o Volta Redonda do Rio de Janeiro. A equipe do Atlético está a 4 jogos sem saber o que é perder e apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. Porém, como visitante, perdeu de 2-0 para o CRB pela Copa do Brasil no mês passado e foi eliminada a 32 avos de final. O que apareceu aqui para mim, né? O último jogo dela, se não me falha a memória, foi a derrota para o CRB 2-0 pela Copa do Brasil e eliminação. Agora, na situação de mandante, defende a invencibilidade de 5 jogos. São 4 vitórias e um empate, marcou 10 gols, média positiva de 2 e sofreu apenas 2, defesa sólida e apenas uma derrota nos últimos 7 jogos. 2-0 para o Atlético Mineiro na rodada 4 do campeonato estadual. Já o Remo não vence há 5 jogos, mas em compensação não perde fora de casa há 5 jogos. Que contraste, que ironia, hein? A equipe tem apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos, 4 empates, 4 derrotas nos últimos 10. Jogo complicado amanhã, jogo difícil, mas ainda assim eu acredito na vitória do Atlético. A equipe está com moral, principalmente após essa sonora goleada de 4-0 frente ao Caxias fora de casa. Mesmo sabendo que o Remo é uma equipe de tradição, muito mais do que o Atlético, que é uma equipe mais nova. O Remo, tudo bem, que passou vários anos aí no ostracismo, digamos assim, entre aspas, sem querer ofender, mas é uma equipe que tem história, né? Pelo menos nessas divisões intermediárias. Então eu vou respeitar também o Remo aí, vou botar um golzinho pro Remo, 2-1 pro Atlético, né? Mas é jogos imprevisíveis, início de competição. Pode acontecer de Atlético novamente meter uma goleada aí, 3, 4, 5, ou até mesmo ser surpreendido e o Remo conquistar sua vitória. Mas ainda assim eu acredito na força do fator campo. A equipe do Atlético é uma equipe também de qualidade. Para mim tem tudo para conquistar mais uma vitória. 2-1 amanhã, né? 0,5 gol aí para o Atlético, também eu vejo uma boa entrada. Os 5 com 0,5 gol, 5 times que eu analisei, eu vejo uma boa entrada, mais interessante aí do que mesmo no mercado de mais de gol e meio, mas vejo nesse jogo aqui em especial uma boa probabilidade de mais de 1 gol e meio. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima. No final do vídeo, outras entradas e probabilidades. Deixa o like, feedback, se não deixou, se não é inscrito, se inscreve. E para quem gosta de placar exato, Atlético 2-1 para cima do Remo, Paysandu 2-0 para cima do Botafogo, CRB 2-1 para cima do Amazonas, Sergipe 2-1 para cima do Asa e Vasco 2-0 para cima do Criciúma. Troco do pão, né? Aquele R$1, aí nos 5 times aí no placar exato, vai que uma hora acontece, a gente nunca sabe, né? Nada além disso, nada para extrapolar, para comprometer a sua renda, até porque é algo muitíssimo, quase que impossível, mas tem possibilidade sim, é quase, não é impossível a gente bater 4, 5 placares exatos, beleza? Já bati várias vezes 2, algumas 3, mas confesso que o 4 e o 5 ainda não veio, mas vai vir se Deus permitir. Beleza, pessoal? Agora, para quem quer filtrar apenas a tripla do dia, eu iria aqui de Vasco da Gama, Paysandu
e Atlético. Eu entraria aí na tripla do dia dentro desses 5 que eu analisei. Para vencer, binguinho. Paysandu, Atlético e Vasco da Gama, e reaproveitaria os outros 2, que é o CRB e o Sergipe, com mais um que está em oculto, não está aqui na pauta, e formataria a tripla promissora que eu vou mandar no final do vídeo. Beleza, pessoal? Então é por sua conta e risco, se quiser entrar nos 5 para vencer no famoso top 5 do binguinho. Uma boa noite a todos, até a próxima e fique com Deus.